Bom, e diante disso tudo, candidata, a primeira pergunta é, para começar a conversa, por que a senhora se considera a candidata mais preparada entre os que postulam a Prefeitura de São Paulo para esse desafio? Vitor, primeiro parabenizar vocês e agradecer pelo vídeo de introdução, porque acho que eles me trazem elementos para fazer minha resposta. A primeira coisa é que essa São Paulo tão grande, que a gente tem a honra, a alegria de viver aqui, é uma São Paulo que ainda é muito desigual. E eu, 20 anos atrás, comecei a coabitar, a transitar entre essas duas cidades. Eu cresci na periferia, cresci em uma ocupação e foi só quando eu ganhei uma bolsa de estudos que eu me dou conta que existe a Avenida Paulista, que existe Parque Ibirapuera, que existe vestibular, que existe universidade pública. E eu trago isso porque acho que quando a gente olha essa imagem, fica muito evidente a diferença de infraestrutura. Acesso à moradia, transporte, iluminação, mas tem uma outra dimensão que é o acesso a sonho, ao horizonte. A depender de onde você nasce, faculdade é para você ou não é para você. E com 11 anos eu ganhei essa bolsa de estudos, começo a atravessar São Paulo e isso me frustra muito, isso me dói muito, porque minha vida foi completamente transformada. E eu sou muito grata por cada oportunidade que Deus me deu. Mas, do meu lado, eu vi muitas pessoas ficarem no meio do caminho porque não tiveram essas mesmas oportunidades. O que aconteceu com meu pai é talvez a principal razão para eu estar aqui nessa cadeira conversando com vocês, mas não foi só o meu pai que eu vi se perder para esse preconceito, para as drogas. Foi gente que cresceu comigo, que com 13, 14 anos foi assassinado. Então, o meu trabalho na educação, que começou muitos anos atrás, meus 6 anos como deputada federal, foi para responder a isso. Como é que a gente aproxima essas duas cidades? Por que que a gente segue cada vez mais desigual? Como é que eu faço que a minha história não seja exceção? E no Congresso eu tive a oportunidade de ver que dá para fazer muita coisa. Eu fui autora, relatora, coautora de 18 projetos que viraram lei. Absorvente na escola, marco legal das startups, mudanças climáticas, o pé de meia. Então, junto tudo isso para dizer que, primeiro, eu tenho uma vivência que é muito única de conhecer essas duas São Paulos e não negar nenhuma delas, mas querer aproximá-las. Eu tive uma experiência no Congresso que me convenceu que dá para a gente fazer muito mais. E nesses anos, enquanto eu estava lá lutando principalmente pela educação no Congresso, eu vi a minha cidade andar para trás. E eu poderia trazer inúmeros dados, mas vocês trouxeram dados muito importantes. 80 mil pessoas na rua. Uma cidade que não consegue cuidar de quem está na rua, de quem está doente. As filas que aumentaram para exame, para cirurgia, para consulta. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Caiu 19 posições. A gente não consegue alfabetizar 2/3 das crianças que a gente tem nas escolas municipais. Então, diante dessa gratidão que eu tenho por São Paulo, desse conhecimento, dessa experiência que eu tive em Brasília, é uma convicção de que São Paulo pode muito mais. E eu me preparei ao longo dos últimos 2 anos para conseguir fazer isso. Não só com a experiência política de desmonta palanque, dialoga, vamos focar em São Paulo, é assim que eu aproveitei tanto o projeto, mas juntando o time. A gente está vendo agora os debates, infelizmente, um nível muito baixo. E eu sempre brinco, tem que ser firme, sou firme, tem que ir para cima, vou para cima. Mas eu me preparei para falar de proposta. Trouxe Pércio Arida, Armínio Fraga, Cláudia Coxim, doutora Ludmila Jar, Leandro Piquet, um time do tamanho de São Paulo. Quase 800 pessoas trabalhando de forma voluntária para escrever o plano de governo. Então, quando eu olho para esse time, para as nossas propostas, para o desafio que São Paulo tem, para essa mediocridade que a gente está vendo tomar conta do debate público, eu tenho convicção que a gente reúne as melhores propostas e o melhor time e tem que ir para cima e tem que encarar.